Queridos irmãos, para o momento de exposição da palavra, convido os irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós iremos trabalhar apenas o verso 16. Colossenses 3:16. A Epístola de Paulo aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, uma igreja que não foi fundada, não foi plantada pelo apóstolo, mas sim por Epáfras. Epáfras, alguém que ouviu a mensagem do evangelho através do ministério do apóstolo Paulo e começou ali um trabalho que deu frutos e que estava crescendo. Mas, do mesmo modo que a igreja crescia, alguns problemas estavam surgindo naquela igreja. A igreja de Colossos, ela apresenta um problema especificamente por parte de alguns falsos mestres que estavam misturando algumas doutrinas. Era uma mistura das doutrinas judaicas com algumas filosofias pagãs. Eles criam algo que é um tanto quanto estranho e os comentaristas não sabem precisar que ensino errôneo era esse, mas algumas questões nós podemos encontrar no decorrer desta carta. Sabemos que há uma ênfase na sabedoria, e não na sabedoria bíblica, mas uma sabedoria qualquer. Há uma diminuição da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer uma preciosidade cristológica lá no capítulo 1, quando ele nos fala acerca da pessoa e obra do nosso Redentor. É nesse texto que ele fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, ele é aquele em quem a plenitude da divindade habita. Então, enquanto havia uma diminuição da importância de Cristo, o apóstolo vai enfatizar a importância do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que em quem Cristo é, mostrando que uma vez que cremos em Cristo Jesus, nós precisamos agora nos alicerçar nele e permanecer firmes, mesmo com todos os ventos de doutrinas que surgirem. Nós agora alcançamos uma nova posição em Cristo. Nós que antes estávamos vivendo em nossos pecados, nós agora mudamos de posição e agora somos um com o nosso Redentor. Nós fomos ressuscitados, morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. Agora, como alguém que está numa nova posição, precisamos viver baseados nesta posição que recebemos através de Cristo. Nós fomos unidos a Cristo, unidos para uma vida de esperança, para um viver constante pensando no nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo e nas bênçãos que ele tem a nos entregar. Uma vida de matar o pecado cada vez mais e de viver para a justiça cada vez mais. O apóstolo, na sessão que nós trabalharemos, uma porção um pouco maior, do verso 12 até o verso 17, ele traz alguns princípios, algumas virtudes que aqueles que agora encontram-se em uma nova posição em Cristo precisam desenvolver. Uma vida como, de fato, um eleito de Deus. Uma vida de santidade, uma vida de transformação. Uma vida de transformação que implica nas nossas relações mútuas, através de amor, através de perdão, misericórdia, longanimidade, através de paciência para lidar com aqueles que falham contra nós, através de perdão para com aqueles que pecam contra nós, tendo Cristo e a sua paz como árbitro em nosso coração. E o texto que nós lemos no verso 17, temos mais uma orientação, uma ordem do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Pai santo, a tua palavra foi lida. Nós rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, o mesmo que conduziu homens santos a registrar a Sagrada Escritura, ilumine a nossa mente e o nosso coração. Capacita-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra e viver conforme ela.
Nós rogamos, ó Deus, a tua instrução, o teu ensino, através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Habitat, um termo muito conhecido. Todo mundo já ouviu, se não ouviu em algum momento, vai ouvir a expressão habitat. Esse termo, muito usado na biologia, designa o ambiente com condições adequadas para que uma determinada espécie viva, se alimente, se desenvolva e se reproduza. Todos os seres vivos precisam de um lugar para cumprir essas funções. Por exemplo, o nosso habitat é a superfície terrestre. Os peixes, as regiões aquáticas. Alguns animais têm o seu habitat nas florestas, outros têm o seu habitat no campo, dentre muitos outros tipos de habitats existentes. Mas você sabia que você também é um habitat? Você sabia que existem seres que precisam do seu corpo para se desenvolver, se reproduzir e se alimentar? E aqui eu estou falando das bactérias. O nosso corpo é a habitação de várias bactérias. Algumas boas e necessárias, outras nem tão boas assim. Mas o que nós podemos dizer é que nós também somos habitação de alguma coisa. Elas podem viver, se alimentar e se desenvolver em nós, quando falamos biologicamente. Mas sabia que você também é habitação, não no âmbito biológico, mas sim no âmbito espiritual? Poderíamos falar que você é a habitação do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala algo interessante acerca de algo que também habita em nós, ou que deveria habitar em nós. Só que de uma forma diferente. Porque aquilo que habita em nós, nesse texto, ou que deveria habitar em nós, ele não vai, ou isso que habita em nós não vai se reproduzir, se desenvolver em nós. Pelo contrário, isso vai nos fazer crescer, nos alimentar e nos fazer reproduzir uma vida adequada que glorifica a Deus. E eu estou falando aqui da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo mostra que nós somos a habitação da palavra, ou deveríamos ser a habitação da palavra do nosso Deus. E nesse pequeno trecho, ele vai nos mostrar que para que nós possamos nos alimentar adequadamente, nos desenvolver adequadamente, reproduzir uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos ser o habitat da palavra de Cristo. A palavra de Jesus, ela precisa fazer morada em nosso ser. A palavra de Cristo, ela precisa viver em nós, viver em nosso coração. É esta palavra que dirige os nossos passos. É esta palavra que deve nortear as nossas decisões. Esta palavra precisa estar riquíssima e cheia em nossas conversas, em nossos diálogos, em nosso viver. Precisamos ser, de fato, a habitação da palavra de Cristo. Quando tratamos nos contextos interpessoais, quando falamos da nossa vida como igreja, essa realidade implica em cuidado e suporte mútuo. A habitação da palavra, que nos faz crescer, reproduzir, glorificar a Deus através de uma vida de obediência, precisa ser algo que no contexto da igreja seja usado para o cuidado de uns para com os outros e para o suporte de uns para com os outros. A grande ênfase desse texto é nessa ação mútua. Se nós fôssemos ler desde o verso 12 ao 17, nós iríamos perceber isso. Mas não vamos fazer isso apenas lendo o verso 13, quando o autor diz que nós precisamos nos perdoar mutuamente. Nós precisamos, no verso 16, nos aconselhar e nos instruir mutuamente, porque essa é a realidade da vida da igreja. Nós precisamos ser, de fato, o habitat, o ambiente de vivência da palavra do nosso Senhor.
O apóstolo então vai nos mostrar como ou em que circunstâncias essa realidade pode ser vivenciada. Como a palavra de Deus, ela vai habitar ou deve habitar em meu ser. Em que circunstâncias esta palavra precisa ser ou habitar em nosso ser? Em primeiro lugar, a palavra de Cristo, ela deve habitar em nós pela rica aceitação. Olha o que diz a primeira parte do verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite de que forma? De que modo? Ricamente. Com abundância. Que você seja cheio da palavra do nosso Senhor. Então, a primeira forma, o primeiro modo pelo qual a palavra habita em nós é pela rica aceitação. Nós precisamos ser cheios desta palavra. E para ser cheios desta palavra, é necessário o constante contato com esta palavra. Mas sobre o que Paulo fala quando ele se refere à palavra de Cristo? Será que ele está falando aqui da palavra que Cristo comunicava? Será que ele está falando aqui da palavra que pertence a Jesus? Ou ele está falando da palavra que tem como seu conteúdo Cristo Jesus, o nosso Salvador? Quando olhamos para a realidade da epístola, e como eu falei no início, a igreja de Colossos estava enfrentando problemas com algumas pessoas que estava diminuindo a importância de Jesus, a importância do evangelho. Para eles, Cristo era só o start na vida cristã. Você cria em Jesus, mas aí você precisava de algo maior. Talvez um conhecimento da sabedoria, talvez o ascetismo judaico, mas Cristo era só o ponto inicial. E Paulo mostra que não, Cristo é tudo. Cristo age sobre todos. Cristo é aquele que é o Criador e para quem todas as coisas foram feitas. Então, quando ele fala da palavra de Cristo, ele está falando daquilo que se refere a Jesus, daquilo que tem como conteúdo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Evangelho, as boas novas a respeito de Jesus, o Evangelho que nos ensina quem Jesus é e o que ele faz, e além disso, o que ele requer de nós. É a palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, esta palavra precisa habitar em nós. E ela precisa habitar em nós porque é uma ordem apostólica. Isso aqui é um mandamento apostólico. O apóstolo Paulo está ordenando que a palavra habite ricamente em nós. Se a nossa vida não é habitada pela palavra, se a palavra é só uma visitante em sua vida, você está em desobediência. Nós precisamos ser cheios desta palavra. Nós precisamos receber a palavra de forma abundante. Talvez em algum momento alguém testemunhe de você, como Spurgeon testemunhou acerca de John Bunyan. Ele dizia que se furasse John Bunyan, não saía sangue, saía a palavra de Deus, porque a vida dele era marcada pela palavra. Que tal se alguém dissesse isso acerca de você? Seja cheio da Escritura Sagrada. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu ser. Para que isso aconteça, para que nós tenhamos esta abundância da palavra de Deus, precisamos então desse constante contato com ela. E como que nós temos constante contato com a palavra de Deus? Pela leitura. Pelo nível de leitura que você tem. O quanto de palavra habita em seu coração? Não precisa responder, mas pense diante do Senhor. O quanto da palavra de Deus habita em seu coração? Dependendo do quanto que você lê. E não só a leitura, mas o estudo da palavra. Algo mais dedicado. A palavra de Deus é tão importante que ela deveria ocupar o ponto máximo da nossa vida. Deveria ser o máximo, ou ter o máximo da nossa dedicação. É a palavra do nosso Senhor. É a palavra que nos faz sábios para a salvação. É a palavra que nos santifica.
O apóstolo João, quando registra as palavras de Jesus, lá no seu evangelho, quando Jesus ora em nosso favor, na oração sacerdotal, no capítulo 17, verso 17, ele diz algo, ele ora em favor do seu povo, rogando ao Senhor por algo muito importante. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há santificação sem contato constante com a palavra de Deus. Não, vou fazer uma programação na minha mente e vou conseguir abandonar os pecados e viver uma vida mais correta. Não. Você precisa da palavra de Deus te orientando, te conduzindo, te fazendo pensar se algo que você vai fazer é correto ou não. A santificação, ela se dá pela palavra do nosso Senhor. Quanto mais habitados pela palavra nós formos, menos são as chances de nós pecarmos contra o nosso Deus. Não é isso que o salmista diz no Salmo 119? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você não tem palavra no coração, você vai fazer as coisas e às vezes a mente cauteriza com mais facilidade e faz tudo como se fosse correto. Mas quando a palavra está no seu coração, o Espírito Santo ele te lembra que algo não está certo. E não está certo porque a palavra de Deus diz que não está certo. Mas para que isso seja real em nossa vida, nós precisamos do constante contato da Escritura. Leitura, estudo, momentos como esse, no qual nós ouvimos a pregação, estudos bíblicos, não podemos faltar em momentos de aprendizado, para que a palavra de Deus habite cada vez mais em nosso coração. A palavra de Cristo, ela deve habitar em nós através da mútua e sábia instrução. Como eu falei, o autor enfatiza muito aqui a relação de mutualidade, uma relação de uns para com os outros. Isso é importante, meus irmãos, porque nós somos cristãos, fazemos parte de um corpo. Desta forma, Deus não nos chamou para vivermos sozinhos. Não existe cristão solitário. Vou virar um monge e vou crescer em santidade. Isso não é real. Isso não é bíblico. Pode ser tudo menos bíblico. A vida cristã, como eu já falei em outros momentos aqui, ela precisa ser uma vida em que nós vivemos em companhia uns dos outros, porque a vida cristã é uma vida de companhia. Nós somos um corpo. Um corpo com vários membros. E a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Por esta razão, nós precisamos entender as orientações bíblicas para que cada parte desse corpo efetue a sua obra, visando o crescimento do todo. O apóstolo Paulo diz algo interessante lá em Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. Ele diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, segundo a justa cooperação de cada parte. Quando cada membro deste corpo cumpre com a sua função, a tendência é que a igreja cresça. Quer ver a igreja crescer? Faça a sua parte como cristão. Deixa as pessoas que estão em posição de liderança para fazer o trabalho para que a igreja cresça. Não. É a justa cooperação de cada parte. O corpo cresce quando cada membro faz a sua função dentro do corpo. E todos nós fomos chamados para isso. Paulo deixa bem claro que isso deve acontecer quando nós nos instruímos mutuamente. Essa instrução, ela pode se dar num contexto formal, através dos estudos, escolas bíblicas dominicais, os pequenos grupos, mas ela pode se dar também no contexto informal, no nosso dia a dia. E lembre-se, se você é cheio da palavra,
as suas palavras, o seu modo de pensar vai andar condizente com esta palavra. Então, quando você conversar com alguém e for ensinar alguma coisa para alguém ou aprender algo de alguém, precisa ser bíblico. A sua instrução precisa ser bíblica. E ele deixa isso muito claro. Nós precisamos nos instruir biblicamente. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar uns aos outros e nos ensinar com base na sabedoria cristã, com base na sabedoria bíblica. Nós temos muita informação. Precisamos tornar esta informação em algo prático, em algo vivencial. Porque não adianta só conhecer. Nós precisamos conhecer para viver. Alguém cheio de conhecimento, mas que não vive a palavra, é só alguém arrogante. É só alguém que sabe falar sobre a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Nós somos chamados a nos instruir mutuamente para viver a palavra de Deus. E essa instrução precisa ser uma instrução sábia. Mas a palavra de Cristo, ela deve habitar em nós também pela mútua e sábia admoestação. Ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Admoestar é o mesmo que aconselhar. Aconselhar é chamar a atenção para algum procedimento que esteja em desacordo com a palavra de Deus. E usar esta instrução, usar o conselho da palavra do Senhor para que se evite o curso de ação contrário à Escritura Sagrada. Se alguém está caminhando para o erro, você que é um cristão precisa chamar a atenção dessa pessoa para que ela cesse os seus passos. E todos nós somos chamados a fazer isso. Não deixa que o pastor se vire. Não, deixa que os presbíteros se virem. Não. Você tem responsabilidade no corpo de chamar a atenção do seu irmão se ele estiver andando de forma incorreta com a palavra de Deus. Mas lembre-se, quando ele estiver andando em desacordo com a palavra de Deus. Não quando ele estiver andando de um jeito que eu não gosto. Nós lidamos com pecado, não com uma diferença, que é de um jeito que, eu não gosto muito do jeito dessa pessoa ser. Olha, esse jeito aí não é bom, né? Como crente não deve ser desse modo. Se for bíblico, ok. Mas se for só uma opção pessoal, não. Por isso que nós nos aconselhamos com sabedoria, com base na palavra do nosso Deus. Aconselhar não é função apenas da liderança. Paulo entendia a sua função nesse trabalho. Lá no capítulo 1, verso 28, ele diz assim, acerca de Cristo, o qual nós anunciamos, advertindo, e aqui é a mesma ideia de admoestar, de aconselhar, a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. O objetivo é o mesmo. O objetivo da nossa instrução, da instrução mútua e do aconselhamento mútuo é a santificação. Se você ama o seu irmão que está em pecado, se você quer que o seu irmão se pareça mais com Jesus, é sua responsabilidade orientá-lo na Escritura Sagrada. Se você conhece um irmão que está passando por lutas e dificuldades, é sua responsabilidade trazer consolo através da palavra. Essa é a palavra que traz consolo, que traz conforto, que traz orientação e correção. A Escritura Sagrada. E ela deve habitar ricamente em nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz algo interessante. Ele diz que estava certo de que aqueles irmãos estavam possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestar uns aos outros, porque esta é a função da igreja. Em Efésios capítulo 4, verso 25, ele diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. A mesma ideia. Falar a verdade em amor é o que nós entendemos por aconselhar com sabedoria. É dizer a verdade
mas fazer isso motivado pelo amor. Não por ira, não por não gostar de alguém e vai ser legal chamar a atenção desta pessoa. Não. É amor. Você quer ver correção? Você quer ver um andar mais próximo de Cristo? Você quer ver o seu irmão mais parecido com o nosso Redentor? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, o apóstolo nos traz outra instrução interessante. Ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele nos diz o que não fazer, ao mesmo tempo em que ele nos ensina o que devemos fazer. O que nós não devemos fazer como corpo de Cristo? Deixar de frequentar a assembleia. Deixar de frequentar o ambiente em que o corpo se reúne para adorar a Deus. E o que fazer no lugar? Admoestar uns aos outros. Aconselhar uns aos outros para que nós cresçamos em amor e nas boas obras. Para que nós fiquemos cada vez mais firmes nos caminhos do nosso Redentor. Por quê? O dia se aproxima cada vez mais. Aconselhar é uma tarefa que precisa ser feita segundo a sabedoria das Escrituras Sagradas. Nós admoestamos e aconselhamos com sabedoria quando falamos a verdade do Evangelho, baseados no amor de uma vida cristã. Falar a verdade em amor. Isso deve nortear as nossas conversas, nortear os momentos de aconselhamento, de conforto e de consolo. Por último, a palavra de Cristo deve habitar em nós pela santa e grata adoração. Quando a palavra de Deus habita em nós, nós somos conduzidos a adorar a Deus. E a nossa adoração precisa ser bíblica. Precisa ser uma adoração que expresse a realidade de ser a habitação da palavra de Cristo. Olha o que diz o apóstolo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Não vou aqui expressar cada um dos tipos de louvores expressos pelo apóstolo. De um modo geral, o que ele tem em mente é que uma vida habitada pela palavra, ela conduz e ela é baseada e ela é cheia da palavra de Cristo. Uma vida cheia da palavra vai conduzir a uma adoração carregada da palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em nosso coração. Nós fomos criados por Deus para adoração. Todos nós, todos aqueles que foram criados e que vivem em qualquer lugar desse mundo, foi criado para adorar. O pecado bagunçou a nossa compreensão, de tal forma que todos são adoradores, mas muitos adoram alguém ou algo que não é o nosso Deus. E o texto deixa claro que o nosso louvor, ele é exclusivo, louvando a Deus, através de cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em nosso coração. Uma vida repleta da palavra de Cristo, uma vida habitada pela palavra de Cristo, é uma vida de gratidão. Gratidão a Deus em todos os momentos. Gratidão a Deus em qualquer situação. Quanto mais palavra habitar em seu ser, menos você vai murmurar. Primeiro, porque você vai conhecer o que Deus revela acerca dos seus planos. Você vai conhecer o que Deus revela acerca da sua pessoa e obra. Você vai conhecer o que Deus revela acerca de nós e do que Ele requer de nós. Quanto mais se conhece a palavra, mais se entende que Deus é bom em todas as situações. Que Deus é soberano em todas as situações. Que Deus é sábio em todas as situações. Quanto mais lemos e conhecemos a palavra,
mas entendemos que somos pecadores. Que somos, ou melhor, que não somos merecedores da graça do nosso Deus. Se recebemos um pouquinho de bondade da parte do Senhor, já é motivo de muita gratidão. Uma vida repleta da palavra nos ajuda a lidar com murmuração, porque você vai falar da palavra. Você vai agradecer a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. Caros irmãos, diante desse mundo mau que nós vivemos, nós precisamos ser a habitação da palavra de Cristo. Muitas outras coisas querem e tentam habitar o nosso intelecto e o nosso coração. Sentimentos pecaminosos, desejos pecaminosos, instruções pecaminosas. Nós não podemos nos encher disso. Nós devemos nos encher da palavra de Cristo. Que a palavra do nosso Deus norteie o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar. Que a palavra de Cristo habite de fato, ricamente em nosso ser, através de uma vida em conjunto que busca glorificar o nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.